Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga e meu irmão. Que a paz, o amor e a harmonia muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco nessa tarde linda e maravilhosa em que pudemos estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E a Web Rádio Estação da Luz é a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E na tarde de hoje nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, em que podemos estudar. E vamos estudar hoje o livro dos médiuns. Mas antes a gente gostaria justamente de dizer que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e, lógico, do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós iniciaremos, como já fizemos anteriormente, estudamos o Evangelho, de uma forma geral, o Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos partir para o estudo do Livro dos Médiuns. Lógico que é um estudo de todo o compêndio, né? Um estudo detalhado. E como sempre ocorre, nós somos uma rádio espírita, e nessa rádio nós temos que ter a chamada autorização, a chamada prece. Mas aqui é o Livro dos Médiuns que nós vamos estudar hoje, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Boa tarde a Francisco Julião, que está aqui conosco. Então, o Livro dos Médiuns, né? A coordenação geral do Espírito de Verdade, Allan Kardec, e ele chama o Livro dos Médiuns do Espiritismo experimental, né? Conseguiu tirar do picadeiro do circo para a cátedra da ciência, aquilo que chamamos de mediunidade. Muito bem, nós vamos iniciar agora o nosso programa e, como falamos anteriormente, vamos fazer uma prece, depois da prece, uma mensagem, depois da mensagem, a prece e a leitura do Evangelho. A mensagem, queridos irmãos e amigos, está inserida no livro Caminho Espírita, a chamada Jornada do Bom Combate. E uma mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes. Por que nós escolhemos essa mensagem de Bezerra de Menezes? Próxima semana, dia 29, nós comemoramos, né, o dia de Bezerra, do seu nascimento, da sua encarnação aqui junto de nós. E ele traz nesse livro A Jornada do Bom Combate, que é o Caminho Espírita, por Espíritos Diversos. Ele traz uma mensagem muito interessante, chamada Diante de Tudo. E com a paisagem que circunda a nossa vista, para aqueles que estão pela web rádio Estação da Luz, acompanhando o nosso programa O Eco de Além Túmulo, também pela web rádio, também não podendo ouvir a nossa voz e a mensagem. E ele diz assim, diante de tudo, estabelece Jesus para nós toda uma conduta básica,
de que todas as providências exatas derivam para a solução dos problemas do caminho. Uma conduta básica que serve para a solução de todos os problemas do caminho. Sombra é caridade da luz. A ignorância é a caridade do ensino. A penúria é a caridade do socorro. A doença é a caridade do remédio. A injúria é a caridade do silêncio. E a tristeza é a caridade do consolo. O azedume é a caridade do sorriso. A cólera é a caridade da brandura. A ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, a caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. E ele arremata. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade no serviço e na bênção. Todos somos viajosos na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Bezerra de Menezes, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier. Vamos agora para a prece e pensamos para a nossa prece da tarde de hoje. Nós pensamos uma mensagem que está no livro, ou uma prece que está no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos Espíritos de Verdade, através da coordenação geral do nosso querido Allan Kardec. E fomos lá no capítulo 28, que traz como chancela total, coletânea de preces espíritas. E o item 11 traz como frontispício prece para os anjos guardiões e espíritos protetores. E nós vamos agora direto para o item 12, que é a prece para o anjo guardião. E começa assim, os imortais. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiro de Deus, que tende por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-nos nas provas dessa vida. Dai-nos a força de suportá-las sem queixumes. Livra dos maus pensamentos e fazei com que não deamos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Esclarecei a nossa consciência com relação aos nossos defeitos e tirai de sobre os nossos olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que nos percebamos e que confessemos, melhor dizendo, a nós mesmos. A ti, sobretudo, nosso anjo guardião, que mais particularmente velais por nós, e todos vós, espíritos protetores, que por nós vos interessais, peço fazei que nos torne digno de vossa proteção. Conhecei as nossas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. A prece por aquele que nos conhece mais intimamente, porque muitas vezes nos acompanha por toda uma encarnação, por diversas encarnações. Então aí está a prece pelo nosso querido anjo guardião. E agora nós vamos para o momento que pensamos para o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. E nós queríamos alencar aqui para o Evangelho de Jesus o evangelista João, no seu capítulo 15, no item 15,
E ele traz para nós uma afirmativa de Jesus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E nós vamos adiantar um pouquinho, vamos lá para João 16, capítulo 16, João Evangelista, dos itens 29 em diante. Dizendo Jesus aos seus discípulos: Eis que agora falo abertamente, não mais por parábola alguma. Agora conheceis tudo, e não precisas que alguém te interrogue. Por isso, crê-me que saístes de Deus. Credes agora? Eis que é chegada a hora e se aproxima, em que sereis dispersos, cada um para a sua parte. Me deixareis sós, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E arremata no capítulo 16, item 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E vamos agora para o capítulo 17, nos versículos 14, 15 e 16. Direite: o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Não peço, Pai, que os tireis do mundo, mas os livreis do mal. Não sou do mundo, como eu não sou também. Santifica a tua verdade, ó Pai. A tua palavra é a verdade. E assim, meus irmãos, nós terminamos na tarde de hoje a nossa mensagem trazida pelo nosso irmão Bezerra, que fala justamente daquilo que nós devemos fazer em torno da caridade, quando ele nos fala que diante de tudo, a caridade dá luz para aquele que tem sombra, a caridade do remédio para aquele que tem a doença, a caridade do consolo para aquele que está em tristeza, a caridade do reajuste para aquele que está em desequilíbrio. E ele arremata que se doarmos amor a Deus, através do próximo, Deus, através desse próximo, também nos doará amor. É o que falou o nosso irmão, lá do estado do Texas, querido Alberto, quando falou do efeito bumerangue. O bumerangue é aquele objeto que nós lançamos ao ar e ele vai em uma certa direção e volta para todos nós. Tudo que fizermos de bom percorrerá todo o universo e voltará para nós. Tudo que fizermos de equivocado e que ainda não é bom, voltará com certeza, passará por todo o universo e voltará para nós. É a lei de reminiscência, causa e efeito. Fizemos a prece pelo anjo guardião, por aquele que sempre está ao nosso derredor, nos olhando da imensidão que é o cosmos, para que possamos cumprir a nossa missão. É um desvelado amigo, é um pai, é um irmão de caminhada. Um pouco mais adiante de nós que já tem uma luz, porque o Evangelho de Jesus já está nele, e ele quer que esse mesmo Evangelho esteja em nós. Ah, Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, quando cada um de nós poderemos nos tornar um anjo guardião de alguém? Por enquanto, estamos ensaiando a nível material
sendo pais, mães, filhos, tios, tias, protetores, professores, colaboradores, patrões, funcionários, filhos. Estamos fazendo esse treino a nível material, até que um dia, ao acordarmos no Evangelho de Jesus, alguém possa nos dizer assim, mensageiro de Deus, que tem a missão de proteger os homens, vai ser anjo guardião daquele teu irmão. E o Evangelho de Jesus, quando ele fala que não pode mais chamar os seus discípulos de servos e sim de amigos. Porque aquele que tem a filosofia, o amigo do saber. É por isso que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Aquele que conhece já não está mais na ignorância. E não é mais nem irmão, é amigo. Porque diz o poeta que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mas ele também afirma que ele diz tudo aquilo e todas as verdades, muitas vezes dura, mas para que tenhamos paz. Porque no mundo teremos aflições. Mas entre a paz e a aflição, ele diz assim, poderemos vencer o mundo. Não o mundo exterior, que um exército invasor faz pela força suprimir a vontade de muitos. Mas vencer o mundo exterior. E esse mundo exterior se expandindo para o exterior. Faça aquela bendita revolução. E ele diz assim, Pai, ó meu Pai, eu não rogo que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Quando? Nesse universo todo, as muitas moradas na casa do nosso Pai, ninguém nos aceitávamos. Porque tínhamos e ainda temos uma estranha doença, que é a doença de não saber amar. Quando nenhum mundo quis nos aceitar a terra como mãe acolhedora, em suas entranhas nos acalentou. E foi daqui que aquele que a bomba detonou compreendeu a lei de amor. Como? Poderei pagar um preço de gratidão com esse planeta, com esse mundo? Na frase de Jesus, não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Que eles possam chegar aqui, feito homens de mal, transformando-se em homens de bens, fazendo com que esse plano de provas e expiações possa se regenerar, possa avançar para um mundo ditoso e para um mundo feliz. E quando todos os habitantes da Terra brilharem na sua luz mais intensa, mais de 50 bilhões de individualidades, brilhando na sua luz mais intensa, sendo um anjo guardião de todos e todos anjo guardião de todos. Esse planeta que quando nós chegamos aqui era um mundo primitivo, se transformará numa estrela brilhante, a iluminar outros caminhos. Esse é o Evangelho da tarde de hoje. Mas vamos agora para o estudo. Então, o estudo do Livro dos Médiuns. E nós vamos encontrar, queridos amigos, companheiros de ideal espírita, lá no seu primeiro capítulo, essa parte do Evangelho do Cristo, do Livro dos Médiuns, que é o Evangelho de Jesus. E ele diz assim, é o Livro dos Médiuns e Guia dos Evocadores, ou Guia dos Médiuns ou Evocadores. Por que Guia dos Evocadores? Porque o médium e o evocador é um só, todos nós somos médios, não tem por onde correr. Diz um amigo meu, né, que diz assim, tem duas orelhas, 2 olhos, uma boca, um nariz, uma testa, por isso só,
e é um ser pensante, é médium, né? Então, é um guia em que você vai fazer com que aquele que é médio, que tem a mediunidade aflorada, possa exercer essas suas possibilidades a nível da ciência, não é mais a nível das brincadeiras de brincadeira de circo. E também é um guia para os evocadores, para aqueles que vão trabalhar nas questões das evocações, nas questões das possibilidades, dos ensinos, possam também ter um guia para que eles possam justamente direcionar todo esse trabalho. Sem esse guia de médicos e evocadores, e Kardec era um evocador, assim como muitos médios são médios nessa possibilidade, a prece em si é uma evocação, tudo que nós pensamos é uma evocação, é por isso que Manuel pediu aquela chamada disciplina, não é a disciplina do horário, começarmos 14 horas, mas a disciplina desse pensamento, porque nós estamos pensando e evocando. Nós somos verdadeiras, vamos dizer assim, antenas parabólicas que recebemos e transmitimos, evocamos, né? Chamamos, né? E somos receptores ao mesmo tempo. Então, é por isso que é um guia científico, técnico, filosófico, moral, para que possamos ser médios e sermos também evocadores, trabalhadores, servidores, justamente disso que faz com que a morte desapareça em todo o universo. Isso muitas vezes mais aqui pelos nossos planos de provas e expiações e de regeneração. Então, na primeira folha, ele diz isso. Então, Guia dos Médiuns Evocadores, contendo o que é que contém o livro, o que é que nós vamos achar no livro dos médiuns. O ensinamento especial dos espíritos. Por que ele falou especial? Porque é um ensinamento voltado para uma parte do espiritismo. A mediunidade não é o espiritismo. O espiritismo contém a mediunidade, não é a mediunidade que contém o espiritismo. Então, é um ensino especial sobre essa questão da mediunidade, sobre a teoria, né, parte teórica, porque tudo tem que ter uma teoria, né, e de todos os gêneros de manifestação. Ele já passa, né, a teoria e a prática. Então, um ensino especial sobre a teoria e a prática de todas as manifestações. Os meios de comunicação, que meios são esses que nós temos? Com o mundo invisível, o estudo da mediunidade, né? Então, temos que estudar. Ah, mas eu sou um médium feito, eu já vim pronto, com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, como carro. O grande jogador Pelé também creio que já veio feito, né? Quando reencarnou no planeta Terra, mas segundo os seus companheiros, ele era o primeiro a entrar no treino e o último a sair, ele ficava batendo falta horas seguidas. Aí o cara bate uma falta, faz um gol, bate um pênalti, faz um gol. Ele tinha a coisa inerente, mas fez muitos exercícios, fez muitos estudos, né? Então se tornou. Então tudo que a gente faz, lógico, está inerente. A mediunidade é algo inerente ao corpo humano, mas nem por isso devemos deixar de estudar para que possamos ter aí a possibilidade de compreender melhor. E ele também fala que, além da teoria sobre todos os gêneros e manifestações, teóricas e práticas, os meios, né, o estudo, aí vem falar das dificuldades dos escolhas, as barreiras, quais as dificuldades que nós vamos ter, porque é algo novo para o planeta Terra, entenda como algo novo, o estudo, né? Porque a mediunidade é de todo o universo e antes da Terra já existia isso, não tem a menor sombra de dúvida. Então é algo novo para muitas pessoas que estão. Então, se é uma ciência nova que está começando a se desenrolar para nós através de possibilidades infinitas, então vai ter dificuldades, vai ter barreiras que são chamadas de escolhas, né? Que se pode encontrar na prática do espiritismo. Então, ele coloca, né, a mediunidade como se fosse a prática ou o espiritismo colocado na prática, na realidade do nosso dia a dia, porque a mediunidade, como, de uma forma geral, ela está intrínseca na vida humana. Creio que eu não
seria exagerado se eu dissesse que a nível material o ar que nós respiramos é essencial para a nossa existência, sem o qual nós vamos morrer, falecer, sem o oxigênio. Olha que é 1 minuto, 2, o cérebro já começa a ficar meio, né, meio tantão. E eu creio que a nível espiritual, a mediunidade também. Então, ela está em tudo que nós fazemos, né? Dos 400 e tantos livros que o Chico psicografou, Emmanuel de Swedenborg, Divaldo, essa turma toda, os anjos, os santos, todas as doutrinas, Zoroastro, tudo isso, né? Ela está em todos os cantos, como também está num simples fritar de ovo, num atravessar de rua, num bom dia. Então, tudo isso envolve o que nós podemos dizer que é a tal do médio e da mediunidade, porque é inerente à raça humana. Então, nós temos aí alguns caminhos, né, que nós podemos trilhar com a mediunidade. Através do estudo, é esse que está à nossa esquerda, né? Belo no andar, quer dizer, uma estrada mais fácil de passear. Essa outra direita também, linda a floresta, mas é um campo mais difícil de se andar. Então, nós podemos escolher, né, porque nós temos livre-arbítrio, e por onde. Então, muitos no mundo ainda vão ter que andar por esse lado direito, um terreno mais grosseiro, apesar de bonito, porque todos os dois são bonitos, porque a mediunidade é bonita em tudo, é linda, divina e maravilhosa. Mas por que os médios, alguns médios terão que andar por esse terreno mais grosseiro, mais no chão? Porque muito boa parte da população humana ainda precisa disso. Então ainda precisamos das rezadeiras, ainda precisamos das mediunidades que estão assolando em todas as doutrinas religiosas. E tem aquela outra parte que já está mais preparada, tem um terreno onde tem uma pista com asfalto, a gente pode desenvolver uma velocidade maior em tudo, sem perder a beleza que é as mediunidades. Vamos dizer assim, esses dois extremos, que no final, se vocês forem ver, esses dois caminhos é como se fosse uma curva, né? Há uma curva à esquerda e uma outra coisa, e lá na frente a gente vai se encontrar, porque tudo é amor. Quando é feito com amor, tanto faz estar no lado esquerdo, aqui na pista, na autopista, como aqui no terreno de areia. Quando se faz isso por amor, vamos nos encontrar com o bem no futuro. E, em continuação, lógico, a do Livro dos Espíritos, ele termina que é aquilo que contém, né, o que está contido, né, da teoria, né, da prática, dos meios, né, das dificuldades, dos escolhos, do estudo, isso está em continuação ao Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, depois ele lançou o que é o Espiritismo, um opúsculo pequeno, e em seguida ele lança o Livro dos Médios, né? Então, é essa a continuação da parte já prática, já que no Livro dos Espíritos trabalhou muito a parte teórica. A introdução, lógico, de Allan Kardec, né? E na introdução ele diz assim, dificuldade, decepções, ignorância e o desejo do bem. Então vai existir muitas dificuldades e decepções, né? A ignorância, porque muitas vezes fazemos aquilo ou erramos em relação à mediunidade, não por maldade, mas muitas vezes por ignorância, até querendo fazer o bem, né? Imagina que alguém é atropelado e aí, no desejo de bem, junta eu e você, meu amigo Julião que está aí, né? E pegamos o cabo que foi atropelado, um pega no braço, outro pega nas pernas, bota dentro do carro, fusquinha, aí em vez do cara ficar só aleijado das pernas, fica tetraplégico. Por quê? Porque nós fizemos a coisa no desejo do bem, mas com a ignorância que aquilo poderia prejudicar. E ele fala assim, que esse estudo não é uma receita universal, né? É um guia prático e sério, porque no futuro, né, irá, aí o grande Kardec é nisso, né, mas no futuro, com certeza, terá outras possibilidades que a ciência do mundo, não é a ciência dos homens, é a ciência da evolução do mundo, a nível vão descobrir e vão incorporar, porque isso não é a realidade total. Depois disso aqui não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para estudar, é só deitar em berço esplêndido, né? Então, ele fala aí, nocivo mais que útil, mas que é útil no momento. Então, muitas vezes, esses erros de percalço do caminho que tem a mediunidade, a gente vê, mas por que a mediunidade muitas vezes é tão usada de forma tão errada, que é útil,
porque isso vai, né, relembrando, como diz um amigo nosso, desenferrujando as nossas possibilidades. Passamos numa letargia por muitos e muitos milhões de anos sem lembrarmos, sem termos notícia da nossa irmã mediunidade, e ela chega para nós, né, direto do plano espiritual. Então, muitas vezes pode ser que tenha algo que seja nocivo, mas que de uma forma ou de outra vai ser interessante, porque aquele caminho ali que aquele nosso irmão foi, eu já não vou porque foi errado. Então, mesmo assim, tem uma finalização útil. Muito bem. Essa é a introdução do nosso querido Kardec. E nós temos aí, né, a mediunidade de novo, que para muita gente parece uma pedra. Eu estou com o mundo todo sobre os meus ombros. Eu esqueço o personagem da literatura grega romana, da mitologia, melhor dizendo, em que ele carrega o mundo nas costas. Eu esqueço o nome da personagem, né, da mitologia. Então parece quando você chega na casa espírita, você está com essa pedra é pequenininha, tem gente que está com o Himalaia nas costas, acha que está com o Himalaia nas costas. Mas se nós formos ver por um prisma do estudo que o nosso querido Kardec, junto com os espíritos, trouxeram para nós, é essa figura do lado direito, né? Então, essa coisa plena que você vai voar, coisa linda e maravilhosa é a mediunidade, que a mediunidade pode nos dar. Então, é como se o homem pudesse, enfim, com aquele sonho de Ícaro, né? Que Santos Dumont transformou em realidade, que a gente possa voar. E não esse peso sobre as costas. É um prazer, diz nosso irmão Bezerra de Menezes, é um privilégio poder servir. Então, quando o Espírito da Hierarquia de Bezerra de Menezes diz assim, que é um privilégio você poder servir, nós não podemos duvidar um minuto sequer. Não é isso? Vamos agora para mais algumas informações do livro dos médiuns. Então, no livro dos médiuns, assim como no livro dos espíritos, ele é composto de dois livros. Lá no livro dos espíritos eram 4 livros, não é isso? Não vamos muito deter nisso, mas eram 4 livros. E aqui, no livro dos médiuns, ele é composto de 2 livros. O primeiro livro, As Noções Preliminares, 4 capítulos somente, são poucos capítulos, mas é aqueles 4 capítulos muito interessantes, depois a gente vai ver, porque ele introduz, vamos dizer assim, de fato e de direito, ao que seja esses outros capítulos, o segundo livro, que é o livro das manifestações espíritas. Então, quando a gente vai verificar, mas método, né? Espírito, então, sobrenatural e maravilhoso, né? E aí vai. Mas são esses itens iniciais que fazem com que a gente possa entender bem. E aí, nós vamos ver um médio famoso.
Muito bem. Aí os nossos irmãos, amigos da luz, trazendo através do humor ensinamentos bastante profundos. E muitos de nós, médiums da seara de Jesus, ainda queremos, né, trabalhar nesse contexto. Na nossa casa espírita tem um médium que quase ninguém conhece, é chamado médium de limpeza. É um trabalho que poucos médios gostam de fazer, tanto que muitas casas espíritas contratam esses médios, pagam salário para esses médios, porque os médios da casa não gostam de ser os famosos médios de limpeza. Então, quando a gente chega numa casa espírita, seja ela qual for, da mais luxuosa, mais humilde, ela está sempre limpinha. Então, foi alguém que limpou materialmente, além do trabalho espiritual, né? Então, como os médicos muitas vezes não gostam de fazer esse trabalho, se contrata, se paga o salário, né? E uma coisa, muitas vezes, pode ter a ver com a outra. Então, é um trabalho voluntário, né? Em que nós temos que restituir ao planeta Terra tudo aquilo que ele nos deu de oportunidade, quando falamos no início que ninguém nesse universo, pelo menos nessa parte do universo, dessa parte da galáxia, do sistema, nos queria e a Terra nos recebeu, é o mínimo que nós podemos fazer. Então, o primeiro livro, que nós falamos são dois, né, das noções preliminares das manifestações espíritas. No primeiro livro, nós temos as noções preliminares, são 4 capítulos com 51 itens, entre os quais começa geralmente a espírito. O Kardec escreveu o livro dos espíritos, ainda vem na sequência, que é uma continuação, ele vem perguntando se há espíritos. Mas é uma pergunta que todos fazem. Lembro que assistindo ontem o filme do Divaldo, quando ele foi trabalhar lá no Ministério da Saúde, ele trabalhava lá na Ministério da Saúde com a aposentadoria, uma das partes era da aposentadoria, e o primeiro dia de trabalho, ele assim que chegou, já foi atender, e ele não sabia que eram 2 espíritos, e pegou o nome das pessoas, e foi lá no arquivo, e quando viu lá falecido, ele ficou com medo, e o pessoal que estava com ele com medo. Então tem muita gente, né? Espírito mesmo, tem isso, é real. Então ele faz e prova por A mais B. O segundo 4 capítulos, né? Mas é muito importante, porque depois de sair dele da prova científica, vamos dizer assim, prática, do A Espírito, vamos dizer assim, nesse interim, para muitos, porque para ele, para nós, isso já é uma coisa natural, ele tira aquilo que nós falamos, a mediunidade, que ela estava no picadeiro do circo, porque começou assim, com as mesas girantes, com as irmãs fortes, com todo o respeito, né, como se fosse uma pequena brincadeira, mais uma diversão, e ele tira para a cátedra, para a ciência, né, trazendo para o meio científico e da ciência a mediunidade. E ele tira tudo aquilo que é maravilhoso e sobrenatural. Então, eu sei, mas é muito maravilhoso, é muito sobrenatural. E ele diz assim, ó, e nessa parte, os espíritos estão falando, falando em Kardec, quando eu falo em Kardec, bem explicitado, é os espíritos, né? São aquela pleia de espírito comandado por Jesus de Nazaré. Então ele tira toda aquela, vamos dizer, aquela gordura que seria maravilhoso, sobrenatural. Mas quando não é. Então o médium chega na casa espírita, olha, eu vejo espírito, eu falo com o espírito, e se acha assim muito lindo, divino e maravilhoso. É normal, filho. Mas eu tô só. É normal, filho. Mas é normal, todos nós passamos por isso. Então não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural em nenhum tipo de mediunidade. Respira, não tem dificuldade nenhuma, é natural. Mediunidade, muito mais natural, porque a respiração é só do corpo, né? Carnal, enquanto está um espírito encarnado, e a mediunidade, ela é no espírito, então ela é muito mais vital, vamos dizer assim, do que propriamente a respiração. Não tem nada nem de maravilhoso, nem de sobrenatural. Então, Kardec, nesse capítulo, fala justamente isso. E aí a gente coloca uma série, né, de possibilidades, com todo respeito, pimenta, patuá, figa, aquelas coisas.
São coisas materiais, não é com coisas materiais que a gente vai ganhar o céu ou a mediunidade. A gente vê muitas vezes aí médios sem ainda o conhecimento, começando cheio de cacoetes, né? E a gente faz porque é uma coisa do homem, é natural do homem, mas quem vai ver que não precisa. Ah, no passe eu preciso gesticular, fazer, como diz o outro, a caiação. Pode, porque muitas vezes fazemos isso em nome do outro, que ainda não tem a compreensão, mas a evocação, olha, Guia dos Médios Evocadores. Então, eu estou aqui sentado, eu quero dar um passe aí no meu amigo Fábio Dionísio, que está lá em São Paulo, ou no meu amigo Tatar, né? Marquense, que está lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Já dei um passe neles, porque é através do pensamento. Então, se a velocidade é 300 milhões de quilômetros por segundo, então você bota isso aí, 300 milhões de quilômetros por segundo, daqui para o Rio e voltando é 5.000 quilômetros. Então, divide isso aí, você vê quantas vezes a gente vai no Rio e volta. Em um segundo é a velocidade da luz. Então, ontem até no programa do nosso querido, ontem não, terça-feira, ontem, quarta-feira, programa do nosso querido Alexandre Santos, nós falamos que a velocidade da luz é um fusquinha com os pneus todos secos, correndo, e a velocidade do pensamento é uma Ferrari com um modelo, com todos os motores possíveis e imagináveis, né? Então, aí vai ver que o divino e maravilhoso é isso, é a simplicidade do simples, né? Natural, sem ser fantástico nem maravilhoso. Aí depois tem mais 2 capítulos, que são os métodos e os sistemas, né? Então, como proceder com o materialista, a classe de espíritos experimentais, imperfeitos e espíritos cristãos verdadeiros. Então, como é que você vai trabalhar esses métodos? Como é que você vai trabalhar? Você não pode trabalhar com todos do mesmo jeito. Então, ele explica como proceder com o materialista. Ah, mas você agora tem que ser espírita. Mas, meu amigo, eu sou materialista, não adianta. Não quer dizer, antes de fazer qualquer pessoa espírita, veja se ele é espiritualista, porque o materialista é aquele que tudo morre com a morte. Pronto. O espiritualista é que não tem alguma coisa, tem um paraíso, tem um céu, tem um purgatório. Já é um bom caminho. Não dá aí pérolas aos porcos. Vá antes semear na terra de Israel, que já está mais ou menos, né, arada. Depois a gente vai para a terra dos outros, que não está arado ainda. Uma das maiores decepções de Paulo foi quando chegou na Grécia. Isso aqui, o berço da filosofia, que eu vou deitar e rolar, tudo bem. Deitou e rolou. Quando ele falou uma coisa que a gente volta, depois pode ser, o escravo pode ser rei, o rei pode ser escravo, os caras quase que pegaram ele, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Que o terreno ainda não estava, né, vamos dizer assim, arado. Então, os espíritos experimentais, aquele que adora o fantástico, divino e maravilhoso. Certa vez, numa reunião, num estudo, nós falamos que iríamos no outro dia num centro espírita, que a mesa girava, a mesa ficava lá em cima no teto, teve médico que quis ir. Eu digo, como é que pode? Eu tenho 400 e poucos livros do Chico, 200 e pouco de Valdo, e mais um bocado de coisa. Eu ainda vou atrás de uma mesa que gira, que se levanta para que eu possa. É o fenômeno. Então, são esses experimentais. Os imperfeitos é aquele em que você, como nós, todos nós, aí está a grande maioria, e nós nos incluímos como primeiro furabolo catapiolho, aquele perfeito, que entrou na casa espírita. A coisa mais fácil do mundo é você entrar na casa, tendo 2 pés, mesmo sem pés, de cadeira de roda, de amuleta, você entra. Então, nível material, a coisa mais fácil de entrar numa casa espírita, assim como entrar numa igreja evangélica, numa igreja católica, mas o espiritismo ainda não entrou. E a última classe que diz que são os espíritas verdadeiros ou os cristãos. E são os métodos, os sistemas, né? Então, as diversas maneiras de encarar o espiritismo, né? Então, charlatanismo? Pode ser, não espiritismo, alguém pode usar, né? Então, quando você pega um mágico, não que ele seja charlatão sobre posse nenhuma, mas ele faz algo que o nosso Mr. M depois veio dizer para a gente como é que era feito, e muitas vezes é uma coisa boba, mas para a gente né? E alguém pode se aproveitar disso aí tranquilamente, né? Pode causar loucuras ou alucinações. Então, dizer que era loucura era uma alucinação coletiva. Teve alguém até que disse que as batidas da mesa
era um músculo estalante. Então tinha um médico que ele conseguia estalar o músculo que junta a coxa ao joelho, ao joelho e à perna. Então, esse joelho aqui ele conseguia estalar e aquelas batidas, né? Então, como trabalhar com o pessimista, o otimista, o poliespírita, o perigoso poliespírita, né? Então, nem muito a mar, nem muito a peixe, nem muito a terra. Então, ele trabalha esses são os sistemas que podem ocorrer, podem existir. Muito bem. Então, partindo disso aí, nós vimos que as noções preliminares. Há espírito, soberano, maravilhoso, natural, fantástico e maravilhoso, sobrenatural e maravilhoso, os métodos e o método e o sistema. E aí, nós vamos mergulhar, aí tem uma figurazinha, né? Justamente das práticas do espiritismo com o passe, né? E aí, geralmente, uma reunião pública, né, em que você tem alguém que faz a prece, alguém que faz a leitura, né, e justamente a plateia. Então, existe, né, entre ambos algo importante, porque se vier energia só de lá para cá, e não for nenhuma, então sabendo aí que está indo e voltando, e o plano espiritual justamente trabalhando, e aí o passe, porque todo trabalho que nós fazemos, ele tem um contexto do plano espiritual, né? Lá na frente vai estudar, o nosso irmão Jacó é a maior autoridade no chamado passe magnético, em que o médium por si só, ele trabalha, porque nós somos energia, nós podemos doar e receber essa energia. Eu sou um fio condutor, por isso que eu sou médio é intermediário. Sou um fio condutor. Então, eu tenho energia, se eu tenho energia, lógico, evidentemente, nosso irmão e queridíssimo Mesmer, Antônio Mesmer, veio trazer para nós, né, justamente essa ciência do magnetismo. Então, a Terra tem seu magnetismo, tudo no universo tem, tanto que o próprio dos Espíritos, quando o homem começar a descobrir as leis da eletricidade, do magnetismo, muitas coisas irão se abrir. A gente não conhece ainda nada. Perdoe-me a ciência do mundo, que está muito, muito avançada. Em 200 anos, o que nós avançamos, que em 2000 anos não conseguimos avançar. Foi um salto, mas esse salto tem que sair da areia para o mar. Mas não molhamos nem o calcanhar ainda, para termos uma ideia das possibilidades do magnetismo e da eletricidade, né? E, lógico, evidentemente, da mediunidade também. O segundo livro, das Manifestações Espíritas, aí ele é composto por 32, capítulos, aí comemos um S, é por isso que eu não estava sentindo fome agora, eu estava com a barriga cheia, que era esse S aí que eu comi. 32 capítulos, com 299 itens, ou perguntas, vamos dizer assim. Kardec tira, a partir do livro dos médios, a questão pergunta e coloca itens, já que no livro dos Espíritos faz sempre perguntas. Mas o regulamento, né, com 4 capítulos, que é o regulamento de como se formar e criar uma casa espírita, e das dissertações gerais, aí com 34 capítulos, bastante interessante, que a gente vai ver isso lá para o finalzinho do fim do final. Então, aí nós temos a aplicação do passe, né, que é uma das práticas mais comuns no espiritismo e na mediunidade. Mas só na casa espírita, Jesus de Nazaré, põe a mão aqui sobre a filha de Jairo, as nossas rezadeiras, aqui, principalmente aqui do Nordeste, quantas vidas nos salvou e ajudou. Mas é só rezadeiras, mas e mamãe? Quando mamãe chega e coloca a mão na cabeça da gente, a gente está com sintoma da febre, e aquilo parece que quer arrebentar o seu rebento, levando para o leito da morte. E aquela mulher mãe, que muitas vezes vida passada foi o inimigo, foi o responsável pela derrocada daquela criança, se abeira com as suas mãos divinas, lindas e maravilhosas, e aplica talvez o passe mais perfeito do mundo, que é o passe que está doado, ou dosado com mais amor. Então, toda mãe, todo pai, todo professor, todo aquele que nos ensina alguma coisa, nos tirando da escuridão da ignorância, é por si só um médium e por si só um grande passista. Então, lógico que essa é a
passe, está aqui trabalhando, o livro dos médios, o passe na casa espírita, né? O passe lá onde a gente pode verificar essas possibilidades evolutivas, certo? Então, fique bem entendido essa nossa colocação, certo? Vamos mais para frente. Nós temos agora aquilo que poderíamos dizer, não tem, o remédio.
O remédio, muito bem. É a turma aí da Amigos da Luz, né? Então, nós vamos prosseguir com o estudo daqueles 33 capítulos que tem, né, o Livro dos Médiuns na sua versão mais nova, que antes ele saiu com uns capítulos a menos, é aquilo que falou, né? As coisas vão ocorrendo. Então, o primeiro capítulo do livro 2 das Manifestações Espíritas, ele começa assim, a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, ele vai desvendar aí segredos que parecia sobrenatural e maravilhoso. Tá lembrando lá do segundo capítulo do livro 1, né? Então, como é que os espíritos agem sobre a matéria, já que a gente sempre que vê espírito pensa logo em um fantasminha camarada, Gasparzinho, né? Então, como é que algo sutil trabalha em algo grosseiro, né? Então, ele fala, os espíritos vão falando sobre essa ação e como ela vai se dando, né? Então, o segundo capítulo, ele fala justamente daquilo que detonou, vamos dizer assim, a curiosidade do mundo para que o espiritismo pudesse ser estudado por homens sérios, Kardec e outros, e os seus seguidores diretos, Leon Denis, Camille Flammarion e Kizakov, Arthur Conan Doyle e toda essa turma que foi posterior, lógico, a Kardec. Então, as manifestações físicas, as mesas girantes. Então, manifestações físicas, coisas da matéria. Então, como é que se dá? Como é que se dá a ação dos espíritos sobre a matéria? Se dá assim. Agora, como é que ocasiona a chamada ação, as manifestações físicas, né? E logo em seguida, ele coloca as chamadas manifestações no capítulo 3 inteligentes. Então, ele faz uma diferenciação entre o que é uma manifestação puramente física e uma manifestação inteligente. Então, manifestação física seria as batidas à mesa, para trazer a coisa bem para o grosseiro mesmo, né? E as manifestações inteligentes é geralmente uma psicografia, uma psicofonia que a posteriori foi estudada ou vai ser estudada de forma bem mais detalhosa, já que a gente está aqui fazendo um estudo generalizado do Livro dos Médiuns. Seguimos com o capítulo 4, em que ele trata da teoria das manifestações físicas, então, ruídos, aumento e diminuição de corpos, como é que se dá isso? Então, ele fica impressionado como é que um espírito, numa vibração sutil, consegue colocar marcas, né, a nível da matéria. Esse capítulo que ele fala dos ruídos, né, com uma certa frequência. Então, tudo isso aí. Então, ele vai dizer, vai levantar essa teoria, né, que é um estudo, por isso que lá no início ele fala, né, que é um estudo, não é universal, não é definitivo, estamos estudando, estamos aprendendo. Então, esse capítulo é bem interessante em relação a essas possibilidades. E depois ele vai tratar de algo muito interessante, que é o capítulo 5, que é as manifestações físicas espontâneas. Então, ele percebeu que existiam manifestações físicas que ocorriam pela evocação. A guia dos médios evocadores. Porque eu evoquei, porque eu chamei, né? Seja por que coisa for. Então, vamos dizer assim. E tem aquelas que são espontâneas, que aconteceram sem que ninguém estivesse chamando, evocando, mas que ocorreram. Então, ele fala aí os barulhos, transportes e tudo mais. Mas só que, de uma forma geral, no fundo, tem a evocação, né? Eu não sei qual é a pergunta, eu esqueço porque a cabeça está começando a ficar velha, mas é no Livro dos Médiuns, né? Então, mas tem pessoas que não perguntam nada, não querem saber de nada, mas as pessoas chegam mas as pessoas ficam muito felizes de ouvir aquilo que gostaria de ouvir, né? Então, mas se aproveitam da situação. Então, não existe nada que não tenha uma evocação. Eu não estava pensando, alguém pensou, alguém planejou o plano espiritual, é espontâneo, porque não houve aquela evocação clássica, e se estuda isso nesse capítulo das manifestações físicas espontâneas. O capítulo 6 é um dos capítulos que eu mais gosto, é muito grande, assim como o 6 também no Livro dos Espíritos.
no livro no livro dos Espíritos. No Evangelho também é grande. Eu só me lembro do capítulo 6 do Céu, Inferno e da Gênesis. Depois eu vou até dar uma olhadinha também, ver se é grande. Ele fala das manifestações físicas visuais, né? Aí aparições, alucinações, visões, vidência, clarividência. Então, tudo isso é estudado. Então, tem um item, se não me engano, é o 100, ele tem 40 e poucas, 60 e poucas perguntas. Então, é algo assim, no capítulo que deve ser estudado. Por quê? Porque olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, a manifestação visual, que em ver espírito, na realidade está lá no livro dos espíritos, não é um tipo de mediunidade, porque mediunidade subtende-se intercâmbio. Então, assiste o filme do Divaldo, quando ele vai trabalhar o primeiro dia, ele vê as pessoas. Então, vê os espíritos, o espírito, a pessoa que tenha desencarnado. Então, ver por si só não é uma espécie de mediunidade, vamos dizer assim. É uma qualidade que todos nós temos de ver, olhos de ver. Mas quando ele começou a interagir, né, o plano material com o plano espiritual, aí houve um intercâmbio mediúnico. Mas como é uma coisa que nós muitas vezes confundimos muito, e vamos lá, vamos tirar aí um exemplo bem claro. Eu não sou médium, eu não sei, eu nunca não gosto disso, eu sou totalmente contra, não sei o que. Você vai no meio da rua aqui em Parnamirim, ou em Natal, ou no Rio de Janeiro, você encontra, vamos lá, no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, você vai andando naquela rua, e chega alguém e pergunta, mas como é que eu faço para ir lá para o Museu do Amanhã? Pois não, amigo, pega aqui a primeira aqui à esquerda, né? É a Avenida Rio Branco, segue até o final, que você vai sair lá no Largo assim, dependendo de você esteja na Presidente Vargas, né? Se estiver antes do quartel do Exército. E você vai estar lá. Então, pronto. Dou aquela informação. A pessoa que eu vi uma vez, você não vê nunca mais. Quem me garante que é uma pessoa encarnada ou uma pessoa desencarnada, um espírito ou uma alma, como se diz aí? Então, é um capítulo que requer muito estudo, porque ele tira, né, da balha tudo aquilo que está lá ainda estamos morejando ainda. Uma boa tarde para o nosso irmão Décio Soares e toda a família maravilhosa. Então, ainda estamos morejando lá no item, no capítulo 2 do primeiro livro, né? Espíritos é o primeiro, sobrenatural e maravilhoso. Então, isso aí nós temos no chamado capítulo 6. Vamos agora mais adiante, e aí, né, o vovô que visita, então, Kardec pergunta, Kardec é um perguntador emérito, ele diz, por que as criançazinhas pequenininhas riem, o que é isso? Essas crianças são espíritos que estão ali ainda, né, na morfologia do corpo, sem poder se manifestar, e porque normalmente o choro, mas o riso também. E os espíritos respondem, olha, o riso normalmente se dá porque são espíritos, amigos, o anjo guardião que vem nos visitar. Então, o espírito sente, né, aquela sensação de alegria que o amigo vem ali visitar, um irmão, um pai em uma vida anterior, e o corpo reflete justamente isso, do sorriso. Dizem as más línguas que o nosso querido Assis, quando desencarnou, já ia sendo elevado, e alguém fala, e você não vai agradecer ao seu jumentinho, porque era como o seu confessor o chamava o seu corpo. Meu irmão, você explora muito o seu jumentinho. Disse que não, mas o meu jumentinho tá não. Não é esse jumentinho que eu tô falando, não, o jumentinho do seu corpo. Porque assim, de vez em quando, fazia um negócio com o corpo danado, né? E ele, segundo a tradição, ele volta e ele rende uma homenagem, uma ação de graça ao corpo, ele beija a testa daquele corpo inerte, sem nenhuma vitalidade, a princípio, depois a gente vai ver que ainda tem, e ele lhe beija a testa, e o corpo sorri, como agradecendo aquela dádiva, aquela bênção, aquela ação de graça, né? E está tudo na mente. E não é a mente cérebro material, né? O nosso cérebro é um decodificador. E segundo um amigo nosso, que foi a melhor definição que eu tive de cérebro até hoje, nosso irmão Rogério Almeida, Jean Valelan, mandar um abraço aqui para minha querida Elizabeth, está aí nos ouvindo.
Jean Valjean, ele diz assim que o cérebro humano do planeta Terra é um decodificador, e seria mais ou menos, na época não tinha ainda, mas na época que ele falou isso, tinha já aquelas câmeras que revelavam com uma hora, né? Ele dizia assim, é mais ou menos com um lambi-lambi. Então, Décio, que é mais antigo, esse pessoal sabe o que é a foto do lambi-lambi, né, em relação hoje à tecnologia que nós temos. Então, é ultrapassado. É algo que já saiu de linha em quase todo o universo, só aqui nesses planetas de provas e expiações que ainda precisamos desse cérebro. Mas é a máquina mais perfeita que nós temos a nível material. Mas esse cérebro já extremamente ultrapassado. É por isso que a gente colocou aí o vovô visitando o netinho, e é aquela alegria linda e maravilhosa, né? E nós vamos aí para o capítulo 7, 8 e 9. Deixa eu só ver aqui na frente. Que hora, meu Deus? Então, vamos parar. Então, a gente vai parar, vamos parar agora, já estamos com 1 hora. A gente parou no capítulo 7 da bicorporidade. Interrupção um pouquinho, nós nos estendemos demais, mas a gente volta na próxima semana, aí com o capítulo 7, 8 e 9. Esse 8 é fantástico e maravilhoso, sabe? Mas como a gente não vai poder falar muito para não se apressar e não fazer uma coisa assim, né? Feita nas últimas horas, nós vamos encerrar agora. E chamamos o nosso, como sempre estamos fazendo, chamamos o nosso querido Lísias para cantar, ou para fazer a prece cantada, né? Então, é uma mensagem de Emmanuel, que ele musicou. E quando nós falamos Emmanuel na semana passada, não é Emmanuel o espírito, obsessor, amigo e professor do nosso Chico Xavier, mas o Emmanuel legítimo, vamos dizer assim, mandou para ele através da inspiração, e é mediunidade, né? Mas ele diz que é inspiração, a gente não vai tirar realmente, é uma inspiração, que também não deixa de ser uma mediunidade, e ele traz para nós a prece cantada, e a gente volta na terça-feira. E eu quero avisar a todos, inclusive meu amigo Décio, que está aí na audiência, que a partir da próxima semana, de segunda a domingo, nós vamos ter programas, vamos ter um programa especial, possivelmente no sábado à tarde, vamos ver, a Alexandre já acertou, acho que o Décio também pode ir, o Amadeu. Então, a gente vai pedir que todos os apresentadores da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui não está para todo o Brasil, possam trabalhar realmente a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes, já que dia 29 de agosto, né, de 1931, tá, dia 32, chegava ao planeta Terra, o nosso querido 29, o nosso querido Bezerra de Menezes. Então, uma justa homenagem àquele que poderia ir, mas ficou. E hoje à noite nós teremos o nosso irmão José Soares, que vai fazer um estudo lindo, divino e maravilhoso com relação ao livro A Caminho da Luz. E hoje ele já nos propôs e nós aceitamos. Então hoje a gente vai estudar alguns capítulos do livro e na outra semana mais outros capítulos, mas então vamos destrinchar, vamos separar em capítulos ou em estudo de capítulos esse livro que é um norte para todo o planeta Terra, A Caminho da Luz, do querido Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Amanhã nós teremos Geraldo Capeta, vice-presidente da federação. No sábado nós teremos o nosso irmão Alberto, lá do Texas, falando sobre o Evangelho de Jesus, ele nos mandou o tema hoje. E no domingo, fechando, o grupo BS Harmonia, do Marcelo e companhia, aqui na Web Rádio, a partir das 19 horas. E na próxima semana, todo o programa, todo o estudo, pelo menos da parte da manhã e da tarde, será sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigado, e que Lísias venha cantar para nós.